Bom dia, gente. Mais um encontro da disciplina Seminário José de Castro. E é com muito prazer e honra que a gente recebe, eu particularmente, né? Recebo a professora Andréia da Poian, do Instituto de Bioquímica Médica, professora associada do Instituto de Bioquímica Médica. Isso porque ela foi minha orientadora de doutorado, né? Isso há pouco tempo atrás. E a gente, mas na verdade a gente já trabalha há muito tempo junto e a questão, o foco de ciência do trabalho da professora Andréia é a interação vírus-célula, particularmente como o vírus regula o metabolismo das células, mas hoje ela não vai estar falando disso porque, assim como a contribuição dela com ciências biológicas, há mais de 15 anos, se eu não me engano, a Andréia vem trabalhando com educação, com promoção com educação em ciências, com divulgação em ciências e com produção de qualidade nessa área. Então, ela hoje, já há alguns anos, ela é diretora da área de ciências da revista Ciência Hoje, que é uma revista importante de divulgação aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e já publicou alguns livros, né, na área de bioquímica, mas isso mostra a importância da contribuição do trabalho dela para essa área de educação. Tá? Muito obrigada. Obrigada pela apresentação, Tatiana. Eu, na verdade, agora pensei que eu devia ter feito um slide de apresentação, que eu geralmente ponho quando ninguém me conhece, mas eu esqueci de pôr esse slide aqui, que eu preparei isso aqui meio correndo. Mas, como a Tatiana disse, a minha linha principal de trabalho é com interação vírus-célula, e com o estudo tanto do vírus como das mudanças que acontecem na célula. Mas hoje eu vou falar de uma coisa diferente aqui, e não vou falar de tudo que eu tenho feito em educação, porque a Tatiana me pediu para falar mais de atividades feitas à distância ou com uso de tecnologias da informação e da comunicação. Então, eu foquei aqui dois exemplos de estratégias didáticas usando a educação, não exatamente totalmente à distância, mas ferramentas que permitem educação à distância. Então, eu escolhi dois exemplos para falar, um no ensino de graduação e outro na formação continuada de professores. Embora, atualmente, até o que eu mais tenho feito na educação é presencial, não é à distância, mas acho que esses exemplos também, no fundo, passam um pouco a minha maneira de ver o que é importante na educação em ciências. Então, aqui, como eu disse, eu vou falar de dois exemplos, então coloquei aqui mais ou menos o título de cada exemplo. Esse primeiro são atividades online em cursos presenciais de bioquímica, formais, né? Então são cursos de graduação de bioquímica, seja de graduação e de pós-graduação também, que eu tenho usado esse tipo de atividade, que eu vou mostrar para vocês como funciona. E depois eu vou mostrar uma coisa diferente, que é na formação científica de professores e alunos de educação básica. Então, começando então com os cursos de graduação presenciais, essas atividades online foram desenvolvidas para serem entremeadas no curso formal, então é um curso de graduação normal, e eu já apliquei isso em diferentes contextos, na bioquímica para medicina, essa disciplina bioenergética e metabolismo, que é o curso de biomedicina daqui também, e no curso de pós-graduação, que eu ofereço lá na pós-graduação química biológica. Então, né, claro que elas foram relativamente adaptadas para cada contexto desses diferentes cursos, mas a atividade em si, o princípio dela é parecida nos três contextos. Eu vou mostrar como é que ela funciona na verdade. E isso, assim, vem de como usar atividades à distância dentro da graduação para diversificar a forma de ensino, né? A gente pode usar simplesmente ser um repositório de material que o aluno vai buscar lá coisas que são pedidas para ele. Mas a gente pode usar de uma maneira mais ativa e mais dirigida para o estudo do aluno. Então é isso que a gente tenta fazer aqui, tornar um ambiente virtual que vai ser usado dentro das atividades formais de graduação numa maneira dinâmica de voltar para o ensino também, e não simplesmente um repositório de informações para os alunos. Então, nesse início, quer dizer, isso aqui, como eu botei aqui, eu já usei, já fiz isso muitas vezes, né? Acho que talvez desde esse tipo de atividade, certamente há uns 10 anos. Então, isso
já foram usadas formas diferentes de aplicar isso. Eu vou começar mostrando aqui uma plataforma que é aqui da UFRJ, que chama Construtório, que foi, a maior parte das vezes, foi onde eu usei. Atualmente eu nem tenho mais usado, tenho usado outra estratégia que eu vou mostrar no final, que tem mais adesão assim, dos alunos. Mas isso aqui essa plataforma funciona super bem também, e qualquer pessoa da UFRJ pode usar, pode se cadastrar, para o professor para oferecer uma disciplina, o aluno para participar de diferentes cursos. Né? Então isso aqui é a cara assim, inicial da plataforma quando você entra, e você pode criar um curso. Então, por exemplo, aqui eu botei como exemplo esse ambiente que é para a disciplina de bioquímica da medicina. Então, o aluno se inscreve nessa disciplina e entra lá, e ele vai ter uma apresentação aqui, o que é essa coisa online, serve para quê? Para aprofundar o conteúdo da disciplina usando uma outra estratégia didática. E aí, como que isso está? O que acontece nesse ambiente virtual? Então, dando um exemplo de como isso foi entremeado nessa disciplina para a medicina, de bioquímica para a medicina, lá existiam, nesse ambiente virtual, existiam 3 módulos que eram para ser feitos à distância pelo aluno em horários previstos para isso. Então, em vez de ele ir para a aula no horário da aula, ele poderia usar aquele horário para fazer essas atividades ou usar outro horário, né, que é a vantagem de ser à distância, que você deixa um horário livre para ele dentro da grade curricular, mas você também ele pode ter mais flexibilidade para usar esse horário na medida que ele precise mais ou menos, que ele tenha que adaptar aos seus horários de outra maneira. Então, existiam esses 3 módulos, e eu vou mostrar já o exemplo de um deles, desse primeiro módulo, mas ele depende então, do preenchimento de um formulário que é como se fosse um estudo dirigido que é feito online, e ele vai, para fazer esse estudo dirigido, ele vai consultar coisas que estão disponibilizadas lá nessa mesma plataforma. Então, ele vai poder, no computador, fazer toda a atividade que vai ser desenvolvida. Então, eu vou mostrar como isso funciona aqui dentro do formulário. E esse módulo 1 aqui, então ele é integração do metabolismo na hipoglicemia e no exercício físico. Eu vou mostrar aqui um exemplo de como fazer então essas atividades à distância para complementar então a aula de bioquímica que está tratando da regulação do metabolismo no jejum, no estado alimentado, as vias metabólicas envolvidas. Isso no curso formal você está estudando isso, né? Como você complementa e torna esse aprendizado que o aluno está tendo na disciplina mais significativo para ele, como é que você faz com que ele integre melhor o que ele aprendeu e que ele relacione isso a outras coisas, que ele se interesse, inclusive, a estudar mais sobre isso. Então, esse é o objetivo dessa atividade. Então, para isso, o que eu uso? Vários artigos que foram produzidos na década de 60 e 70, que são artigos que, para o aluno, sempre chama muita atenção, ainda mais para o aluno agora, como isso aqui é muito distante para a realidade deles, eles acham isso aqui uma coisa surreal, na verdade, e só por isso já se interessam muito. Que era uma das linhas do tratamento da obesidade naquele tempo, era prescrever para os pacientes um jejum prolongado assistido, um jejum completo. Então, aqui está o exemplo de um dos médicos que levou isso à frente muito tempo e que foi quem mais produziu, na verdade, nessa área na época. E aqui estão alguns livros, alguns artigos produzidos por esse grupo desse médico. Então, aqui eu coloquei para vocês terem uma noção que era realmente assim. Isso aqui é uma metodologia de um desses artigos. Então, nesse caso aqui foram 11 indivíduos obesos e eles ficavam lá internados no hospital para fazer esse jejum assistido. Então, o que eles ingeriam durante o dia era só uma cápsula vitamínica aqui e compensavam aqui os equivalentes de sódio e potássio e bebiam água, 1,5 litro de água e pronto. Então, eles bebiam água, tomavam uma vitamina e pronto. Ficavam lá, e isso durava 40 dias mais ou menos. Então, eles ficavam 40 dias sem comer nada. Então, isso por si só é uma situação bastante extrema e bastante que chama atenção. Então, é um bom jeito de você estimular o aluno a querer entender o que está acontecendo aí. E esses artigos que foram produzidos, então, por esses grupos que fazem isso, como os pacientes estavam lá em jejum assistido, eles, pela própria assistência que tinha que ter a eles coletavam vários sangue dele todos os dias, urina, várias medidas. Então, isso permitiu que adquiriam muitos dados sobre esses pacientes, sobre a adaptação do metabolismo a essa situação, que na verdade nada mais é do que a adaptação à hipoglicemia
que pode acontecer em outras situações, várias outras pelas quais a gente passa hoje, e que essas adaptações se aplicam perfeitamente também a hoje. Mas é uma maneira de chamar a atenção para o estudo de usar dados humanos que estão publicados em grande quantidade para você trabalhar e entender melhor essas adaptações manipulando esses dados. E isso é uma boa maneira de você fazer nesses ambientes virtuais, né, com atividades assim à distância, porque você permite que o aluno consulte muitos artigos na hora do seu estudo, sem que ele precise, primeiro, ler todos os artigos, que eles vão consultar, como vocês vão ver, partes de cada artigo, e sem também você precisar levar para a aula um montão de artigo para entregar para eles ali na aula. Ou sem você destrinchar o artigo demais e apresentar para eles só um resultado pronto, porque também isso perde o significado quando ele procura e vê isso dentro de um contexto que interessa a ele para ele responder uma coisa que foi requisitada a ele, é diferente de simplesmente projetar ali um gráfico e falar sobre ele numa aula. Então, aqui é um exemplo de como eles vão trabalhar com esses artigos. Esse aqui, então, isso aqui é o começo da disciplina, que explica que isso vai acontecer, né, dentro desse módulo, que ele vai ter acesso aos objetos de aprendizagem, que ele vai clicar aqui, e aos formulários. Então, quando ele clica aqui no objeto de aprendizagem, por exemplo, ele vai encontrar, abre uma página onde estão lá vários artigos que fazem parte desse módulo aqui. Então, eles estão numerados aqui, artigo de 1 a 12, que vai ser o que vai ser usado nesse módulo, nessa atividade que eles vão fazer. Então, isso pode parecer, imagina, se você levasse 12 artigos para a sala de aula, os artigos do aluno pesquisar na hora da aula, não só ia ser ultra custoso, ele ia se perder naquilo, ia ser difícil. Mas como é que agora eu vou conduzir, que isso é um aluno geralmente do primeiro e do segundo período ainda por cima, então ele tem uma certa dificuldade, então ele está um medo de lidar com o artigo científico. Então, isso também serve para você introduzir o artigo científico para o aluno, né? Então, como é que ele vai lidar, como é que vai ser o contato dele com esses 12 artigos? Em vez de ele ter que ler os 12, ele pode baixar aqui quando ele vem, então dentro do próprio ambiente ele tem acesso ao PDF do artigo integral aqui, ele vai fazer isso através desse formulário. Então eu tenho um formulário aqui que ele vai saber, ele vai fazer o formulário do dia tal até o dia tal, ele vai ter que fazer isso aqui. E aí, o que consiste esse formulário 1? Um estudo dirigido, onde ele vai ter, por exemplo, uma pergunta como essa. Os artigos 1, 2 e 3 relatam adaptações ocorridas em humanos submetidos ao jejum, que é aquilo que eles vão ver aqui que eu mostrei para vocês no início. Aí os artigos 1 e 2 mostram pacientes obesos com vários dados. Aí, com base nesses dados, construi um gráfico que relaciona o tempo do jejum e as concentrações plasmáticas dos seguintes metabólicos. Então, aqui ele tem uma tarefa bastante específica que ele vai ter que fazer consultando aqueles artigos, as tabelas que estão naqueles artigos. Então, ele não vai precisar ler o artigo do começo ao fim, como muito aluno faz, para se traduzir tudo, traduzir a metodologia, ele não vai precisar fazer isso. Ele tem uma tarefa de ir lá, mas quando ele vai olhar o artigo, ele vai se interessar, porque afinal, esse paciente realmente ficou 40 dias em jejum, o que ele comia o que ele fez nesse dia? Ele vai olhar aquela metodologia e começa a ficar interessado e vai ler o artigo de uma outra forma, como muitas vezes a gente, cientista, busca uma informação no artigo. Nem sempre a gente lê o artigo inteiro. A gente procura um resultado, a gente vê como a metodologia foi feita, a gente vê como é que ele discute, como é que o autor discute, dependendo do nosso interesse. Ou a gente vai se aprofundar na introdução, no contexto, dependendo do interesse. Então, ele vai fazer a mesma coisa aqui. Então, ele tem aqui os pacientes, esses aqui são os artigos, aqui eu já contei para vocês, e essa aqui é a tabela que está sendo pedida para ser consultada. Então, essa tabela tem aqui cada um dos pacientes, mostra aqui que eles, de fato, emagreceram nesses 40 dias, mais ou menos aqui 20 quilos cada um deles, aqui é o peso inicial e o peso final deles, quer dizer, serviu para eles emagrecerem, não sei se é suficiente, o quanto eles queriam, mas afinal serviu para eles emagrecerem. Então, eles veem esses dados, quantos dias eles ficaram em jejum, olha, 35, 38, 40, 41, realmente muitos dias, né? Então, eu não tinha marcado, mas isso aqui aconteceu. E eles vão construir o gráfico com base em quê? Com base numa tabela que está lá. Então lá eles têm que consultar essa tabela 2, está dito lá no formulário. E essa tabela 2 tem aqui a média dos valores de todas essas coisas. Ácidos graxos livres, methylhidroxiputirato, acetato, glicerol, aminoácido, glicose, insulina, hormônio do crescimento. Eles mediram tudo isso. A gente pede que eles façam um gráfico incluindo
alguns desses metabólitos ao longo aqui do tempo do jejum. Então, eles têm os dados das pessoas que realmente passaram por isso e vão fazer um gráfico. Vou fazer o gráfico, parece uma atividade ou boba ou fora de contexto numa aula de bioquímica na graduação, mas quando eles lidam com esses números, faz toda a diferença do que você mostrar um gráfico de cara e começar a falar sobre ele. Porque eles vão ver o que está aumentando, vão ter que ajustar as escalas, eles vão entender qual o valor realmente de cada um desses metabólitos no ser humano. Então, eles vão lidar com esses dados de uma outra forma. E aí eles constroem um gráfico como esse, onde a gente pode discutir muitas coisas depois em sala de aula. Então, nessa atividade, eu pedido que ele construa o gráfico e que ele faça um texto discutindo por que essas variações aconteceram. Mas depois você pode chegar na aula e aproveitar isso no contexto de muitas aulas, na verdade. Porque você pode explicar por que, por exemplo, os ácidos graxos aumentam um pouquinho, mas depois ficam estáveis. Então você vai, de onde eles estão vindo se o cara não está comendo nada? Então você já vai explicar a mobilização dos triacilgliceróis no tecido adiposo, você vai contextualizar, mas eles não aumentam nada, embora ele está emagrecendo, como eles viram antes, então o tecido adiposo está sendo mobilizado. Mas por que isso não está aumentando absurdamente? Porque isso aqui está sendo usado como fonte energética. Qual o produto? Aí você pode discutir várias coisas. E o que afinal aumenta? O que aumenta são os corpos cetônicos, como aqui o beta-hidroxibutirato ou acetoacetato, que são produtos da oxidação de ácido graxo no fígado. Então você pensa, embora os tecidos, você pode discutir com os alunos, embora os tecidos estejam usando essas moléculas como fonte de energia, em algum contexto isso está sobrando como um produto dessa metabolização. E por que é isso? Aí você pode introduzir por que a beta-oxidação no fígado vai gerar os corpos cetônicos e falar da gliconeogênese, então, que vai explicar essa glicemia constante. Você pode ir por vários caminhos, discutir isso aqui dentro de várias questões da bioquímica que você pode estar usando na sua aula. Outra coisa interessante de ver dentro do contexto da glicemia constante, que é isso aqui, ela foi constante porque muitas vezes os alunos têm a tendência de pensar que é por causa da degradação do glicogênio, e aí por isso o gráfico contém aqui o glicogênio também e mostra que o glicogênio hepático é consumido inteiramente até o primeiro ou segundo dia do jejum. Então, que não é por causa disso, e você pode com isso introduzir a gliconeogênese, que é uma outra via que vai ser importante, a partir de que essa glicose vai ser feita, você pode discutir N coisas aqui com esse gráfico. Então você pode aproveitar essa atividade que eles fizeram lá, com base numa coisa que eles viram e uma situação concreta com a qual eles trabalharam, para trabalhar muitos aspectos da bioquímica ou da fisiologia ou de outras áreas que você queira trabalhar. Né? Aqui, por exemplo, para exemplificar mais outra pergunta que pode vir, então ele vai continuando nesse formulário, tem várias perguntas que vão usando aqueles diferentes artigos. E isso aqui é uma pergunta interessante que também isso aqui na verdade é uma das perguntas que é feita com base agora em outros dados que são da urina desses pacientes, e aí eles estavam medindo a excreção de nitrogênio na urina. E aí eles vão ver que tem vários compostos nitrogenados diferentes. Isso aqui é a contribuição da ureia, aqui é a contribuição da amônia, e aí eles podem relacionar por que essa excreção de nitrogênio está caindo assim tanto, por que está caindo mais para a ureia e está aumentando a amônia, apesar do nitrogênio total estar caindo, de onde vem esse nitrogênio excretado, já que eles não comeram. Então eles vão pensar que vão vir das proteínas do próprio corpo e vão calcular quanto de proteína então o corpo está usando nesse tempo todo em jejum 40 dias, e aí por quê? Então, o quanto é importante que diminua esse uso de proteína, como isso aqui mostra, e você tem N discussões para fazer aqui. E uma coisa interessante que eu queria mostrar aqui, uma outra pergunta, que também chama muita atenção dos alunos, deixa eu ver se é isso aqui que eu quero mostrar. É isso aqui que tem uma parte que vai falar do metabolismo cerebral, dentro aqui das perguntas que estão lá, mas isso chama a atenção bastante do aluno, porque quando eles vão lá, voltam para o artigo para estudar como eles estavam explorando essa questão do metabolismo cerebral, e eles fazem naqueles artigos, um é sobre o metabolismo cerebral, outro sobre o metabolismo hepático, outro do rim, e esses foram dados que foram bastante originais e inovadores naquela época, e eles fizeram, porque eles conseguiram isolar o metabolismo de um órgão, e não no contexto fisiológico como um todo. E
como eles fizeram isso com esses pacientes? De uma maneira ultra radical, que também os alunos ficam bem impressionados e por isso eles vão ver isso de um jeito mais significativo. Que eles cateterizavam os pacientes, quer dizer, eles além de estarem lá 40 dias sem comer nada, só passeando no jardim do hospital, eles cateterizavam a artéria e a veia que alimentam, por onde o sangue passa naquele órgão, e mediam a diferença arteriovenosa, quer dizer, o que tinha de metabólico antes e o que tinha de metabólico depois. E o do cérebro é mais extremo, porque eles cateterizam a carótida jugular do paciente, que já estava 40 dias lá em jejum, e ele se dispôs a ficar lá, obviamente ele era voluntário para isso, ele se dispôs a ficar lá cateterizado na carótida jugular e eles mediam todo o sangue, o conteúdo de todos os metabólicos que entravam e saíam do cérebro. Isso foi super importante porque foi, por exemplo, nesses artigos que se mostrou que o cérebro consome beta-hidroxibutirato, que isso é uma adaptação importante, que deixa de consumir glicose. Isso foi mostrado por esse grupo usando esses pacientes aí. Tem aqui um exemplo, né? Então eles têm aqui todos os dados da diferença arteriovenosa para todos os nutrientes, tanto podia calcular o coeficiente respiratório com oxigênio e gás carbônico dissolvidos no sangue, além de vários nutrientes aqui que se eles vendo se está negativo ou positivo, eles podiam calcular se o cérebro está usando ou produzindo esses nutrientes. Então também quando o aluno vê isso, ele vai se interessar muito mais pelo uso ou pela metabolização de cada um dos nutrientes, porque ele está vendo isso dentro de um contexto que é bastante estranho para ele, na verdade, mas que foi feito e que revelou coisas importantes sobre o metabolismo cerebral, né? Aqui, como cálculo do coeficiente respiratório, e depois, por exemplo, a glicose, ele via que a glicose era consumida, mas essa quantidade de glicose consumida nessa altura aqui, que eu acho que já era lá no final do jejum, era bem menor do que, na verdade, bem menor do que o que eles viam que era consumido de corpos cetônicos. Então, isso mostrou uma adaptação grande do cérebro para mudar de nutriente, para deixar de usar glicose e usar os corpos cetônicos. Isso tem toda a implicação no uso dos aminoácidos para gliconeogênese e, consequentemente, na preservação das proteínas do corpo, que seriam degradadas se ele usasse elas na mesma velocidade por esse tempo todo aí. Então, são coisas que pode falar então, aqui com a contribuição de cada um dos nutrientes. Isso, eles puderam então calcular com isso a contribuição de cada um dos nutrientes para a síntese de glicose para o uso, aliás, o uso pelo cérebro de cada um dos nutrientes em dois estados metabólicos aqui diferentes. E ainda tem uma última questão aqui nesse estudo dirigido, estou pegando alguns pontos dele, que vai falar de outra coisa da dieta do recém-nascido e justamente da formação dos corpos cetônicos e do uso pelo cérebro ao longo do desenvolvimento. Então a gente vê aqui que eles mostram para várias curvas de produção de corpos cetônicos no tempo em jejum. E a gente vê que enquanto nos adultos era aquela curva lá que demora um tempão para produzir, demora dias, depois de um dia que começa a aumentar a concentração de corpos cetônicos, nos recém-nascidos, nos bebês e nas crianças, isso acontece muito mais rápido, que garante que o cérebro tenha outro nutriente cedo, e isso tem uma hipótese de que foi importante para o desenvolvimento cerebral humano, pelo aumento do tamanho do cérebro humano e por todo o desenvolvimento do ser humano na evolução. Então, tem uma discussão sobre isso, que isso pode ser questionado, mas de qualquer maneira o aluno se depara com uma questão interessante que ele também gosta de abordar. A gente pode colocar vídeos lá nessa plataforma também, como aqui, e aí ele pode baixar o vídeo e assistir, então tem muitas alternativas para fazer lá. E uma outra coisa interessante de usar esse tipo de ferramenta, nesse caso aqui, né, essa que foi desenvolvida aqui pelo NUTIS, é que você pode depois fazer estatísticas dos acessos e do uso pelo aluno. Você pode avaliar uma série de coisas, que foi o que a gente fez. A gente avaliou uma dessas disciplinas onde essas atividades foram inseridas, e foi um trabalho que a gente fez junto com a Tatiana há já bastante tempo atrás. Então você pode olhar, por exemplo, o número de acesso por recurso, por usuário. Então faz um vídeo para dentro do aluno, ver o que ele acessou, em que horas e quando, mas de qualquer maneira você tem, né, quantos objetos ele fez o download. Então você pode ver cada um o que fez e quando fez e como estudou. E nisso você pode, na verdade, fazer um perfil de tudo isso que foi feito pelos alunos, né? Quantos dias ele acessou, quantos acessos por recurso,
quantos objetos ele fez o download, tudo bem. Você pode fazer um ranking de qual artigo eles baixaram mais, quantos alunos baixaram aquele artigo. Você pode fazer várias estatísticas aqui e analisar como foi feito esse uso. Então, a gente avaliou isso a fundo, a gente publicou esse artigo aqui em 2010 sobre isso. E é bem interessante porque isso, a gente avaliando aqui a percepção dos alunos sobre isso, a gente vê que eles, na maioria das, quer dizer, a maioria dessas coisas que eu estou chamando a atenção aqui, eles viram isso com grande interesse, a possibilidade desse tipo de abordagem na aula deles, né? E além disso, que a grande parte deles, a gente pode avaliar, a gente avaliou muitas coisas aqui, se eles tiveram, como é que foi o acesso, como é que foi a relação deles com a ferramenta, e a gente viu aqui que foi, na verdade, bastante positivo o uso disso. E uma coisa que mais chamou a atenção, eu achei mais interessante, é que nesse dia aqui, então a gente pode, por exemplo, aqui o número de acessos, né? O número de acessos e o número de downloads dos artigos. A gente olha aqui ao longo da disciplina, a gente vê que alguns dias aumentam, provavelmente o dia que eles têm que entregar a atividade, o dia que eles têm que estudar para a prova, não sei. Mas o mais legal que eu achei é que quando acabou a disciplina aqui, acabou, mas eles continuaram acessando por muito tempo. Então eles, no fundo, ainda se interessaram em voltar lá, talvez devem ter contado para alguém, eu vi os pacientes obesos fazendo jejum, e aí foram lá mostrar que realmente isso existia. Eles devem ter, de algum jeito, se interessaram tanto que a disciplina acabou e eles ficaram ainda um mês acessando lá o ambiente para consultar alguma coisa. Então, isso acho que mostra realmente que tem um interesse por parte dos alunos nisso. Então, isso acho que eu tinha para mostrar um exemplo da graduação. Então aqui hoje eu parei de usar a consultória porque os alunos reclamavam às vezes, porque eles agora usam outras coisas, e passei a fazer a mesma coisa dentro do Facebook, criando um grupo, eu faço um grupo da turma do Facebook na sala de aula e crio um evento lá dentro para cada atividade. Isso, no fundo, funciona melhor hoje em dia porque os alunos vão lá toda hora. A consultória avisa quando alguém faz alguma coisa, porque lá tem fórum de discussão. E aí eles, quando recebem esse e-mail, eles podem entrar lá. Mas o fato deles terem que entrar quando eles vêm, ou deles se lembrarem de entrar, isso acaba diminuindo. Com o tempo veio diminuindo essa adesão dos alunos, a própria frequência com que eles iam, porque eu acho que agora, né, nesses últimos anos, o aluno fica, com certeza ele vai estar sempre se logando no Facebook. Então, eu resolvi migrar, mas no fundo a proposta é a mesma, só para mostrar que dá para fazer a mesma coisa num outro ambiente que eles vão sempre usar. Então, eu coloco lá como um evento, que vai se chama, nesse caso, igual aquela atividade da função do metabolismo e hipoglicemia. Aí eles vão lá e se inscrevem naquele evento, e aí o evento vai ter lá uma descrição, que é parecido com o que estava lá, e ele vai ter que acesso justamente às mesmas coisas. Ele vai baixar isso aqui, vão estar lá os artigos, e vai estar lá o estudo dirigido escrito aqui num arquivo Word, que é o PDF, que seja, e ele vai seguir aqui a mesma coisa. Então, no fundo é igual, só que é num lugar que eles sempre vão. Eles sempre se animam a falar, e um fala já com o outro, e os outros discutem ali. Então, no fundo, agora tem sido mais dinâmico fazer assim. Mas, no fundo, qualquer ambiente onde você possa depositar coisas, e pode ter estratégias de acesso, é possível fazer. Bom, então agora vou sair da graduação, isso foi um exemplo, a gente pode ser adaptado de várias maneiras, como eu mostrei no início. Essas inserções na disciplina são 3 módulos, então além dessa questão da hipoglicemia, tem um outro módulo sobre diabetes, tem um outro módulo sobre controle do peso corporal, e as 3 funcionam mais ou menos da mesma forma. E o que eu vejo ao longo desses anos todos é que realmente funciona bastante bem, os alunos gostam, e você faz uma coisa diferente, você não tem o semestre inteiro aquelas aulas sempre iguais na sala de aula do mesmo jeito. Então, alguns dias estão marcados, vão ser à distância, e dá para ver que eles, naquela coisa dos acessos, dá para ver que eles acessavam no fim de semana, acessavam de noite, então eles tinham mais flexibilidade e tinham interesse em estudar. Você pode ver que eles estão estudando, mesmo que eles não usem o horário da aula exatamente para isso, mas com certeza com horário flexível você incorpora uma outra maneira de sedimentar o seu conhecimento que você está tendo na disciplina. Então, eu acho que funciona bem e diversifica também
as estratégias que você usa. Né? Então agora eu vou mostrar uma coisa completamente diferente, mas que também, né, como a Tatiana pediu para eu falar de coisas de à distância, nesse caso isso é uma coisa com a qual eu tenho mais trabalhado hoje em dia, na área de educação, mas fazendo coisas bem diversificadas nessa área. Eu vou mostrar uma dessas coisas que o Zoto lançou mão também, dessa mesma ferramenta construtora que eu já mostrei para vocês, que eu achei que ficava mais fácil de fazer um link, né? Então isso, eu vou começar antes de mostrar exatamente a atividade, eu vou explicar por que eu tenho trabalhado com isso, qual é a motivação que eu acho que me leva a usar parte, digamos, 20% do meu tempo trabalhando em educação. É por isso aqui. Isso aqui são gráficos, eles não estão muito atualizados, mas eles representam o que acontece, talvez todos vocês já tenham visto. Isso aqui é a produção científica do Brasil, a gente pode medir por publicação, por defesa de mestrado, defesa de doutorado, e a gente vê que isso está sempre crescendo, desde os anos 80, 70, até hoje, isso vem crescendo bastante. Isso mostra um bom desempenho científico do Brasil, que hoje se tornou o terceiro do ranking de produção científica mundial, de 13º. Então, isso mostra que o Brasil vai bem aqui na ciência, está conduzindo bem, a gente espera que continue, apesar de que cada vez agora, a situação agora é turbulenta, mas a gente espera que continue investindo bem em ciência e produzindo ciência de boa qualidade, cada vez mais formando pessoal, cientistas qualificados, ou pessoas que trabalham em ciências qualificadas, como isso aqui mostra. Por outro lado, se a gente olha a performance da educação básica, o que a gente vê que isso aqui é um dos indicadores. Isso aqui é o resultado do PISA, que é um exame feito com alunos de 15 anos, em vários países do mundo que aderem a fazer o PISA, né? Então tem uns 60, 70 hoje em dia fazendo. E esses alunos, em cada ano é uma ênfase numa área do conhecimento, então tem uma ênfase em linguagem, uma ênfase em matemática, uma ênfase em ciência, alternadamente. Então eu peguei aqui o resultado de 2012, que é uma ênfase em ciências, mas nem tanto faz, na verdade, para o Brasil olhar qual das ênfases, mas o que acontece é que a gente olha o desempenho do Brasil na educação básica. Então, se são alunos do ensino médio, se a gente olha, o Brasil está em 57 de 65. E que se a gente olhar esses scores aqui, no fundo é igual, então é como se estivesse em último. Então, como a gente pode estar investindo há tantos anos em ciência, em formação de pessoas qualificadas em ciência, e a nossa educação básica está em último, quando a gente compara com o resto do mundo. Então, isso aqui é uma discrepância absurda, que eu acho. Então, porque a gente tem que, obviamente, os motivos são muito grandes, mas eu me sinto, se eu estou aqui, no meio desses doutores aqui, e se eu estou produzindo ciência de qualidade, publicando meus artigos, etc., talvez eu devesse contribuir para melhorar isso aqui. Né? Talvez eu fosse a pessoa que tive uma bagagem que possa fazer alguma coisa para melhorar isso aqui. Então, isso é a minha motivação para trabalhar nisso. Como eu disse, os motivos para isso acontecer são muitos. Obviamente, nenhuma pessoa individualmente, nem mesmo um grupo de pessoas vai conseguir sozinho atacar todos esses motivos, mas aonde que eu acho que a gente na universidade pode contribuir? Na minha opinião, é porque um dos motivos é esse aqui. Que enquanto a gente sabe, a gente está lá produzindo ciência, fazendo doutorado, mestrado, doutorado, se formando, sendo cientista, a gente sabe como a ciência é produzida, a gente sabe que a gente tem uma hipótese da qual a gente parte e que a gente vai desenhar um experimento, executar aquilo, discutir o resultado, colocar aquilo dentro de um contexto e vai produzir um conhecimento que vai mudar com o tempo, que vai acrescentar um com o outro, um no outro vão se acrescentar e que podem e as ideias vão mudando e vão se acrescentando, e assim é a ciência. Quando a gente sabe que a ciência é isso, que a gente faz isso, que a gente vive isso, se a gente olha a escola, tanto os alunos quanto o professor, o único contato que ele tem com a ciência é através do livro didático, quase sempre, muito raro que não seja assim. E o livro didático é um monte de informações que estão lá como se fosse verdade, que estão lá em grande quantidade fragmentadas, de forma que é muito difícil você entender que essas informações aqui vieram de um processo como esse, e que, além disso, pela quantidade, pela falta de domínio de como elas foram produzidas, passam a ser transmitidas de uma forma como se tivesse que decorar tudo aquilo, sem domínio de fato do que significa aquele conhecimento que está aqui. E que, obviamente, se está produzindo conhecimento constantemente, cada vez você vai ter mais informação aqui, cada vez vai ser mais impossível de lidar
com todo esse conhecimento que vai se acumulando nesses livros aqui. Então não pode ser assim que o professor ou o aluno tem que lidar com a ciência. Tem que lidar com a ciência como ela é feita, ele tem que ser crítico sobre isso, até porque um artigo que era feito aqui, ele depois pode, essa visão pode ter mudado com novas tecnologias, com novas formas de ver, com novas abordagens, com outras perspectivas, em outros contextos. Então, não necessariamente a verdade que chegou aqui muito tempo depois ainda é a verdade, né? Você sabe que não tem uma verdade só, então isso aqui, no fundo, vale muito pouco, por isso talvez o interesse seja tão pequeno pela ciência dos estudantes de maneira geral. Então, o que eu acho que a gente pode fazer, onde eu tento contribuir, é isso aqui, é quebrar essa barreira que tem entre a produção do conhecimento e o ensino do conhecimento na educação básica. Então, tentar trazer esses indivíduos aqui para dentro desse processo de alguma maneira, né? Então, a gente tem feito isso de muitas formas. Essa visão aqui que eu desenhei aqui, ela no fundo é inspirada em uma coisa que acontece há muitos anos lá no Instituto de Bioquímica Médica, que foi realizada pelo professor Leopoldo Demetrios em mais ou menos 85. Ele começou a fazer uns cursos para professores e alunos que tinham mais ou menos esse formato aqui. Eu vou falar simplificadamente, porque na verdade é simples, na verdade. É um curso sobre qualquer assunto, você pode escolher o assunto que você bem entender, que você prefere, mas você não vai naquele assunto atualizar o aluno ou o professor daquele assunto. Você vai usar aquele assunto como ponto de partida, como um ponto de interesse inicial para trabalhar justamente como é que a ciência é produzida. E como você faz isso? No primeiro dia, depois que eles chegam, eles estão lá esperando que eles vão ter aula sobre aquele assunto. Aí o que você fala com eles? Não, agora você vai fazer as perguntas que você tem sobre esse assunto. É o que acontece logo de cara. Como eu posso fazer perguntas se eu não tiver aula? Não, você sabe esse assunto, você pode perguntar o que você quiser. E aí eles perguntam coisas e logo em seguida eles vão desenhar experimentos para responder suas próprias perguntas, que é como, no fundo, todos nós cientistas fazemos. A gente tem uma pergunta inicial e a gente vai pensar como a gente vai explorar aquela pergunta. Então ele vai partir de uma pergunta, que era o tema do curso pelo qual ele se interessou, ele se inscreveu, e ele vai então desenhar experimentos e executar experimentos sobre isso. Ele vai fazer isso ao longo de vários dias aqui, sempre assim, uma pergunta vai gerar um experimento, que vai gerar um resultado que ele vai discutir no dia seguinte, uma pergunta vai gerar um experimento, que vai gerar um resultado que ele vai discutir, e assim por diante, até que no último dia ele vai ter uma grande discussão final, e vai juntar aquilo que ele teve, que pode ter respondido a pergunta dele, pode ter em parte respondido, pode ter respondido outra pergunta que apareceu e não que ele tinha no início, e ele vai trocar ideia com os outros grupos que estão lá fazendo a mesma coisa e ele vai entender muito mais como a ciência acontece. E também, como o tema era aquele, talvez ele adquira alguns novos conhecimentos também sobre aquele tema específico. Então, isso é uma coisa que sempre aconteceu, que foi realizada pelo professor Leopoldo, que eu vivi todo o meu doutorado vendo isso acontecer, e eu achei que eu deveria aproveitar essa ideia, que eu acho que é fantástica e ela nunca vai ser antiquada, na verdade, né? Mesmo tendo quantos anos que é isso? 30, né? Mais de 30 que isso está acontecendo, eu acho que ela nunca vai ser, mas acho que a gente pode adaptar para diferentes contextos e permitir que isso possa acontecer com abrangências maiores, né? Em mais lugares, etc. Então, isso aqui é só para ilustrar um pouco como é que é. Então, no início, vocês veem que eles podem botar muitas perguntas aqui. A gente pega perguntas quaisquer, eles às vezes podem ter um pouco de relutância no início de começar, mas depois que eles começam, fazem muitas perguntas. E eles vão desenhar os experimentos e vão desenhar o experimento que eles querem. Então, o nosso papel, e por isso pode parecer difícil, mas no fundo nem é fornecer o que eles quiserem para fazer o experimento. Eles vão inventar qualquer coisa. Claro que com a experiência a gente vai prevendo um pouco o que eles podem inventar e vai tendo ali um certo arsenal de coisas para dar para eles, né? Mas muitas vezes não tem, você vai atrás, você mesmo que vai no supermercado comprar, ou que vai quando aqui é fácil, você vai no laboratório vizinho e pede, você pode resolver. Quando você está lá no meio da Amazônia, onde eu faço isso muitas vezes, às vezes tem que ir na floresta buscar um negócio, ou ir numa vendinha que eventualmente tem, e comprar, ou você pode resolver o problema que eles estão de várias maneiras. Mas no fundo você acaba que sempre consegue, eles sempre conseguem desenhar um experimento, conseguem ver também que algumas questões você consegue desenhar um experimento e outras não. Então se eles perguntam o que é energia,
Então, aí eles conseguem ver que é diferente isso de eles perguntarem uma coisa concreta que eles vão poder experimentar. Uma coisa eles teriam uma hipótese do que é e depois pensar como vão testar. Outras coisas que não dá. Ou saber, não sei qual planta cura câncer. Eles perguntam isso, tá, mas vamos pensar se você consegue fazer isso, se você consegue fazer isso imediatamente. O que você precisaria para fazer isso? Quais são as implicações? Quais são as limitações? Então eles vão entender que para eles responderem isso, eles vão precisar de um longo caminho, não um experimento vai dizer sim ou não, porque para eles é tudo igual. Tal planta cura câncer, se está escrito lá no livro isso é uma frase. Então, essa frase é igual com outra coisa que é muito simples de fazer, né? A levedura usa glicose. Isso você pode medir numa tarde. Qual planta cura câncer, você não vai medir numa tarde. Então, eles não sabem a dimensão. Não sabem a dimensão disso. Justamente isso é uma outra coisa que a questão do livro mostra. Aquelas frases verdadeiras escritas ali, eles não têm a menor dimensão do que está por trás de cada um daqueles conhecimentos. Né? Então, isso aqui ajuda também a ter essa percepção. E aí, depois eles apresentam de muitas maneiras os resultados. Então, eu vou mostrar 2 desdobramentos disso aqui. Na verdade, vou mostrar um desdobramento, eu acho, em 2 lugares. Isso aqui, apesar de que a gente tem feito de muitas maneiras, mas esse que a gente usou coisas à distância, como era o tema aqui da apresentação, que foram muito úteis nesses 2 contextos, né? Então, isso, um exemplo que eu vou mostrar no final foi feito no Pará, numa cidade aqui no extremo oeste do Pará, que chama Liximiná. E o outro que eu vou mostrar em mais detalhe foi feito aqui nos polos do CEBERJ, que é o CEBERJ é um consórcio das universidades públicas do estado do Rio de Janeiro, e oferece ensino de graduação à distância, de licenciatura à distância em várias áreas, em muitos polos aqui ao longo do estado. Então, se você quer oferecer esse tipo de vivência para pessoas que estão longe aqui geograficamente, né, espalhadas nessas 18 cidades, uma boa maneira de você fazer isso de maneira mais eficiente do que mandar 18 equipes, cada uma para um lugar para ficar uma semana lá, é talvez tentar lançar mão dessas atividades à distância, que eu vou mostrar, né, para você fazer uma formação à distância dessas pessoas. Como esses cursos se prestam muito para isso, porque são cursos de licenciatura. Então, aqueles alunos, eles são licenciantes que serão os futuros professores. Então, você colocá-los em contato com essa possibilidade, você gera um potencial multiplicador desse tipo de vivência, porque eles vão poder ser professores diferentes dos seus respectivos alunos por muito tempo, né? É bom porque a estrutura dessas graduações tem um polo em cada um desses municípios, onde tem laboratório e onde tem muito estudante ali, muitos licenciantes que podem se interessar. Então, a ideia, então aqui está onde são os polos, né? E a ideia foi usar a mesma ferramenta da seguinte maneira, vou mostrar isso aí. Vai ser através disso, o nome do curso que eu ofereci lá para eles era Aplicação do Método Científico em Sala de Aula, e ele era organizado da seguinte maneira. Então, a primeira coisa que a gente fez foi selecionar esses estudantes, esses licenciandos, de preferência que estão no último período, já estão fazendo prática de ensino, já tem uma escola onde eles, de alguma maneira, atuam. Então, a gente selecionou eles, primeiro ofereceu a oportunidade nos vários polos, depois a gente fez alguns mecanismos de seleção quando necessários, e esses eram convidados, então, a primeiro a participar de um curso de férias desses oferecidos aqui. Então, dessa vez foi feito assim, para eles terem experiência. Isso era especialmente importante para mim na época, e que eu continuo vendo, é que quando a gente faz esse tipo de curso para os alunos pequenos, os alunos do ensino fundamental ou do ensino médio, eles aproveitam imensamente. Porque para eles aquilo desperta a vocação, para eles aquilo é uma brincadeira, para eles aquilo é um mundo novo, eles vão ver a ciência de outra maneira, muitos deles vão querer ser cientistas, como a gente tem vários exemplos, aqui já cursando graduação, doutorado, pós-doutorado, sendo professores, etc. Mas quando você faz esse mesmo tipo de coisa para o professor, é uma coisa ambígua para eles, porque ao mesmo tempo que quando eles se envolvem, eles sentem da mesma maneira que os alunos se sentiram, eles depois sentem uma frustração imensa, porque eles acham que eles nunca vão conseguir transpor isso para a sua própria prática, porque eles não dominam o suficiente todos aqueles 1000 conteúdos para poder trabalhar de uma forma tão dinâmica e imprevisível como é essa forma que eu acabei de descrever para vocês. Eles não têm tempo suficiente na escola para isso, eles acham que eles não podem encontrar tempo, eles não sabem como dimensionar aquilo dentro da vida profissional deles. Então eles pensam, poxa, sempre podia ser muito melhor, mas eu vou continuar repetindo aqui aquele livro didático para os meus alunos. Isso gera, no fundo, talvez eles fiquem pior do que eles ficavam antes quando eles só repetiam o livro didático. Então,
Porque eles têm consciência que eles não queriam mais estar fazendo aquilo, que eles queriam estar fazendo uma coisa diferente. Então, a gente faz isso, a gente coloca eles para viverem essa experiência aqui, e isso acontece, essa sensação deles, poxa, eu queria fazer isso, mas eu não consigo fazer isso com os meus alunos. Aí a gente vai e convida para fazer essa disciplina, que é esse curso que eu mostrei online aqui. Que aí o curso como é? O curso vai reproduzir o preparo de uma atividade dessas, mas em todas as suas mínimas etapas, que quando você está lá fazendo o curso, você nem imagina, você vê, eu pensei em fazer esse experimento, de repente aparece aquelas coisas ali para ele fazer o experimento. Eu pensei essa pergunta lá do nada, ele pensa que aquilo veio do nada e que a gente tem uma mágica, que aquela pergunta pode ter uma solução ali naquela mesma tarde. Então parece para quem está fazendo que aquilo é meio mágico. Isso também dá a sensação do professor que ele nunca vai poder reproduzir aquilo, porque realmente é uma mágica que acontece ali. E aqui a gente vai mostrar como a gente pode construir isso, o que está por trás de você construir uma atividade dessas, porque isso vai dar o domínio para o professor realmente poder fazer isso na sua prática. Então, essa disciplina é dividida em 4 módulos aqui. Então, a primeira, que dura 3 semanas, ele vai escolher o assunto. Então, ele vai... e isso aqui parece ser muito simples. Eu vou escolher o assunto. Eu preciso de 1 minuto para isso, por que eu preciso de 3 semanas? Porque escolher o assunto tem várias implicações por trás. O assunto tem que motivar o aluno, mas o assunto não pode motivar o aluno imensamente dele querer realmente fazer qualquer coisa que você não vai ter nenhum domínio para oferecer para ele. O assunto, ele tem que ter um conhecimento suficiente do assunto para poder lidar com aquilo no imprevisível que vai acontecer. O assunto, você tem que conseguir prever as perguntas que eles vão gerar, mais ou menos. Claro que você não vai prever todas as perguntas, mas se você não tem noção nenhuma do que aquele assunto vai gerar de pergunta, você vai ficar em mau lençol já, porque os alunos vão fazer perguntas que você nunca imaginou que eles iam fazer, e aí você não vai realmente ter como conduzir atividades subsequentes. Então, isso aqui é uma reflexão, na verdade. Eles vão mudar, eles vão escolher e vai ter um fórum, onde eles vão discutir essas ideias. Meu assunto é bom? Meu assunto se presta a isso? Que pergunta podia aparecer com esse assunto? Aí eles vão discutir entre eles isso aqui durante essas 3 semanas. Eu vou mostrar com mais detalhe. Depois ele tem que estudar o tema. Quando ele fechou qual é o assunto, ele vai ter que estudar esse tema, porque ele vai ter que ter conhecimento suficiente para lidar com a imprevisibilidade, que é o aluno propor A, B ou C experimentos, tal pergunta. Então ele tem que dominar aquilo mais do que a média para ele poder lidar com perguntas imprevisíveis que apareçam. Depois ele vai pensar, ele vai ter que dominar potenciais experimentos. Nem sempre os alunos vão fazer todos eles, mas quanto mais experimentos dentro daquele conjunto de coisas que podem surgir, ele já estiver mais ou menos pronto, mais fácil ele vai poder lidar com aquilo para o aluno escolher fazer um experimento. E aí, por fim, eles apresentavam que é uma proposta que eles iam aplicar com a turma deles na prática de ensino. Então, essa escolha do assunto acontece aqui, está o módulo explicando nesse módulo que vocês vão escolher. O tema que eu escolhi para meu curso é apropriado. Isso aqui é um fórum que vai ter dentro desse módulo, onde eles vão discutir. E aí acontecia isso, eles entravam nesse fórum, entravam aqui, discussão sobre o tema que eu escolhi é apropriado. E aí tem 1000 discussões, um estimula, eu tenho um monitor que está lá estimulando, o outro, aí o aluno vai falar, eu pensei isso, eu pensei aquilo, e aí cada um vai falar o que achou. De vez em quando você interfere e sugere, pensa, isso aqui é bom, não é? Isso aqui, o que você acha? Isso aqui você acha, isso aqui é interessante, você tem esse interesse. Você discute para ajudar eles a fundamentar o tema que eles escolheram. E por aí vai uma discussão imensa. Vai durar essas 3 semanas e eles realmente participam muito. Aí, quando está no meio dessa discussão, você tem um formulário lá que eles têm que falar. Registre a sua proposta de tema e liste perguntas que você imagina que surgirão a respeito. Então, a gente estimula que eles façam isso para eles poderem prever que experimentos eles vão ter que desenvolver depois e deixar pronto, né? Então, como que eu vou saber essas perguntas? Eles podem pensar, eles podem perguntar para o vizinho, daquele tema que ele perguntaria, pode perguntar para o aluno, pode perguntar para o filho, pode perguntar para quem eles quiserem, eles vão fazer. Quanto mais perguntas eles colocarem ali, mais chance de eles escolherem experimentos que depois vão aparecer naquele dia que eles vão aplicar de fato com os alunos dele. E aí foi muito legal, porque em vários temas, a gente já fez isso aqui, eu estou mostrando 3 edições diferentes, a gente fez com os licenciados, e apareceram temas completamente diferentes, na verdade. Escolheram coisas muito diferentes que eu nunca nem esperava. E que, assim, eu estimulei que eles deixassem o tema que eles quisessem,
Se eles tivessem conseguido botar várias perguntas ali, tudo bem. E deu para ver que eles conseguiram desenvolver atividades em todos esses temas aí, os mais diferentes possíveis, desde solo, até bactérias, enzimas, plantas, tudo. Então foi bastante interessante, porque eram coisas que interessavam a eles estão licenciando, eles estão lidando com o currículo escolar, tem os alunos que estão interessados por esses assuntos, então é interessante. E aí, a busca dos experimentos. Pronto, em 5 minutos, acho que eu estou quase acabando. É só para a gente ter um tempinho para... Ah, já tinha que ter acabado? Não. Só para estar pensando, não, de jeito nenhum. Eu realmente não preparei esse direito, não tenho nenhuma noção de quando ele demorar, mas eu acho que estou quase acabando. Aí eles vão estudar o tema nessas 3 semanas e depois eles vão testar, vão procurar os experimentos. Como que eles fazem isso? Geralmente eles são pessoas que nunca fizeram um experimento, ou fizeram muito poucos experimentos na vida deles. Se a gente dá o protocolo pronto, a gente cai no mesmo problema, que é a anticiência que está lá no livro. Então, eu vou repetir essa receita aqui, que eu não sei por que essa experiência é assim. Então, eles inventarem do nada um experimento é muito difícil também. Então, o que a gente fez no meio termo, que foi o seguinte, pelo menos, ele sabendo aquela pergunta, ele vai procurar um banco enorme de experimentos, se tem algum experimento que existe, que seria útil para responder aquela pergunta. Então, pelo menos, ele está fazendo uma coisa que é o meio termo. Então, a gente colocou aqui, nesses objetos de aprendizado, então nesse módulo tem arquivos com os protocolos de muitos experimentos já usados. Aí ele vai nesse objeto de aprendizagem e baixa aqui uma lista. Então, a gente colocou ali dentro, tipo uns 200 experimentos dos temas mais diferentes possíveis. E aí a gente estimula que eles procurem aqui, sem não estar tudo nenhuma ordem, isso aqui. Então, eles vão procurar. E é bom que eles vão olhando alternativas que existem, né, de experimentos, eles vão procurar e aí eles já acham, esse aqui me interessa, então eu vou baixar esse protocolo, ele tem aqui o protocolo, ele vai conseguir as coisas, vai testar o experimento, ele mesmo vai fazer e vai ver se adequa àquela pergunta que ele tinha se proposto a fazer, pensando que podia aparecer do aluno dele. Então ele vai fazer isso muitas vezes, depois que ele já dominou isso um pouco, ele vai ser estimulado a ele inventar um novo experimento, a ele ir na internet procurar um novo experimento, até inclusive alimentar esse banco com mais experimentos, isso aí vai crescendo. Ele vai listar os experimentos e descrever como é que foi que ele fez o experimento. E aí no final eles montaram a atividade que baseada para fazer com os alunos dele, baseada no tema que eles tinham escolhido, pensando que os alunos podiam procurar aqueles experimentos, etc. Tudo montado. E eles mostraram depois tudo que eles fizeram e deu para ver que realmente deu muito certo. Eles fizeram muitas coisas com os alunos deles em todos esses lugares. Eles inventaram coisas bem legais em temas diferentes que a gente nunca tinha pensado. Então, alguns exemplos. Isso foi possível de aplicar com esses licenciados, que agora são professores. Eu realmente, infelizmente, não sei mais o que foi feito deles, mas eu espero que eles estejam sendo professores mais dinâmicos e ativos lá no lugar que eles estão. Para terminar, então, essa mesma coisa, para mostrar que isso pode acontecer em contextos muito diferentes, é uma coisa análoga a essa, uma atividade análoga dessa foi feita nessa cidade, que eu vou muitas vezes fazer coisas presenciais, nessa e outras aqui. Oriximiná, que é uma cidadezinha ribeirinha aqui do Rio Trombetas, que é uma afluente aqui do Amazonas. Então fica aqui, se eu tenho um lugar onde fica. Então aqui está maior um pouco, então aqui o Rio Amazonas fica aqui, logo aqui nessa encruzilhada aqui desse Rio Trombetas. A gente vai para lá num barco desse, demora 12 horas de barco, para vocês verem que não é fácil ser um professor lá também, porque você mora num lugar que está isolado da cidade mais perto, a 12 horas de barco. Num barco assim, você vai dormindo nessa rede. E para fazer um curso lá, você vai levando nesse barco montes de tubos e coisas demais para eles fazerem. Então, é um lugar que fica assim no meio do rio, mas que tem uma vantagem de ter um polo lá, na época era da Universidade Federal do Pará, agora é da Universidade Federal do Oeste do Pará, mas que tem licenciatura em Biologia nesse curso aqui. A gente trabalhou com esses licenciados lá e com professores também, que já eram professores lá e que são professores que não têm graduação e agora estão fazendo formação também vinculada a esse polo lá. Então, foi um pouco, a estratégia foi parecida, no fundo. Eles ficaram lá escolhendo o tema. Não foi a mesma dinâmica, o acesso à internet lá é bem ruim, mas teve uma outra dinâmica, mas que foi semelhante, com coisas à distância. Eles escolheram, depois eles resolveram escolher um tema para eles trabalharem juntos, na verdade, porque eles acharam que ia ser muito difícil de fazerem várias coisas lá. E aí foi legal que eles escolheram um tema deles, que é plantas amazônicas testando o crescimento popular.
E aí a gente fez um piloto com eles, que para eles serem potenciais monitores, para depois, naquele esquema lá, à distância que eu mostrei para vocês. E foi muito legal, porque eles se formaram super bem. E depois eles foram, a gente foi lá uma vez ver se eles estavam bem, fizemos umas atividades com eles, de eles fazerem com eles mesmos um exemplo de curso. E aí depois eles próprios foram monitores dos alunos duas vezes, em 2010 e em 2011. E aqui são 4 dessas professoras de lá. E isso aqui esse tema deles lá é super presente. Não sei se vocês já foram na região norte, mas eles têm não sei quantas mil plantas diferentes, que eles têm esses 1000 extratos que vendem lá e que eles usam para tudo, na verdade. Então eles quase todos usam isso para tudo. E claro que tem muito mito, tem muita coisa que a gente não sabe, tem muitas coisas esses preparados aqui que provavelmente não são nada, mas eles resolveram testar isso aqui em vários modelos diferentes e esses professores que conduziram com todos esses alunos aqui que se inscreveram. Você tem uma fila imensa para ver como tem uma demanda, né? Os alunos, eram tipo 120 alunos que vieram se inscrever, e aí a gente conseguiu uma escola lá, os alunos aqui todos trabalhando, fizeram muitas perguntas e fizeram um curso semelhante, mas todos conduzidos por esses professores que são de lá mesmo. Então isso eu acho que eles conseguiram fazer uma coisa diferente dos modos que eles fazem com isso a cabo. Aqui o agradecimento às pessoas que já participaram. Muitas pessoas já participaram ao longo de tantos anos, deve ser mais de 10 anos que eu faço esse tipo de coisa, mas eu botei quem mais tem participado tanto das coisas desses cursos para professores, a Eliane, a Luísa, a Patrícia, o Eduardo, o Wagner e o Miguel, como colaborador meu de Portugal. E o trabalho da graduação foi parte da tese de doutorado da Marina, e teve a participação da Miriam e da Thaís do NUTES, que desenvolveram a plataforma construtória que a gente usou, e também a Tatiana participou desse projeto naquela época. Então é isso. Obrigada. Oi, obrigada, Andréia. Foi sempre, nem assisti tantas vezes, mas é sempre inspirador, né? Você traz uma coisa nova, não só a coisa da experiência, da ação em si, mas a sua percepção vai mudando, assim. Então isso é uma coisa muito para mim, muito inspiradora. Queria saber se alguém tem uma pergunta, um comentário, Tenho, na verdade, uma dúvida com relação a esses monitores que foram formados. Eles foram formados pelo EAD e depois eles aplicaram o curso lá e depois vocês foram lá para poder ver se ficou legal, se funcionou. Lá no Pará, você está falando, né? Isso. Os do CEDES, eles foram formados totalmente nesse EAD, depois, naquele esquema lá. E eles fizeram, depois aplicaram lá no lugar deles. A gente foi ver, na verdade a gente foi ver a proposta deles lá nos polos, ou eles vieram aqui, e aí depois eles aplicaram com os alunos deles lá, por conta própria. No Pará, essa mobilidade é mais difícil, então, e eles próprios têm mais dificuldade de acesso, então não deu para. A gente tinha a ideia de fazer aquele EAD com eles primeiro, mas não teve como fazer exatamente da mesma maneira. Então o que aconteceu, a gente foi lá no meio do caminho, porque a gente vai lá para outras atividades presenciais com outros alunos em outras cidadezinhas também. Mas a gente foi lá num desses contextos e fez um piloto com eles, tipo um treinamento de monitores para ver se eles tinham se formado suficientemente para trabalhar com aqueles alunos. E então foi uma mistura. Então essa formação presencial complementou com certeza, e também quem chegou até o fim não foram todos que tinham feito antes, né? Então esses fizeram essa formação com a gente. Agora não me lembro, essas que eu mostrei já faz tempo, né? Mas eu acho que foi uma segunda vez a gente organizou com as crianças e eles foram os monitores. Aí eles foram sozinhos os monitores, mas a gente estava lá, né? Quando eles fizeram com os vários alunos. Então acho que foram 2 vezes diferentes. Uma foi uma complementação da formação deles, que a gente deu direto só para eles. E uma segunda vez, que eu não me lembro se foi na mesma viagem ou não, mas de qualquer maneira, foi eles fazendo com os alunos. E depois, no ano seguinte, eles fizeram com os alunos
mas a gente estava lá também. E depois, um tempo depois, eu sei que eles já fizeram numa tribo lá indígena, já fizeram em outros lugares, porque eles continuaram, quando eu deixei os materiais todos lá e tudo, eles continuaram fazendo coisas por lá. Depois, na verdade, eu não sei exatamente, mas quantas vezes eles fizeram o que lá, não sei. E aí também cada um vai se apropriando daquilo como acha, né? Acho que o que importa é que ele teve uma experiência diferente, que acho que ele vai ser um professor, uma nova experiência. Andréia, né? Andréia, eu fico curiosa para saber, assim, uma comparação da tua experiência com os alunos, sejam eles alunos mesmo do fundamental, sejam eles professores que também estavam numa posição de aluno, dos lugares que tem um centro urbano, que tem uma área mais assim, mais informada, né, nesse sentido, para o outro lugar que você mostrou, que é um lugar que a gente tem pouca vivência, né? A gente fica muito por aqui. E aí, o que eu queria que você comparasse, que você analisasse, era assim, a impressão que eu tenho é que a gente tem um formato de ensino que a gente dá o conteúdo primeiro e depois a gente faz o exercício, faz as perguntas. E vocês estão priorizando o contrário, para tentar pegar a experiência e aí traz o conteúdo depois, porque aí você puxa dessa experiência, né? E isso provavelmente tem um resultado que você pode analisar melhor do que ninguém, mas queria que você analisasse à luz dessas diferenças, porque eu acho que é uma experiência muito rica que você teve, assim, como é que você vê isso? Essa estratégia funciona bem nos dois lugares, assim, você... Hoje eu posso te dizer, depois de muito, que isso foram 2 eventos que eu peguei que tinham a ver com coisa à distância, né? Mas eu trabalho muitas outras coisas com as pessoas lá e aqui, em outros... Coisas que são inspiradas nesse mesmo formato, mas diferentes, mais presenciais. E hoje, com certeza, eu posso te dizer, talvez você tenha ido no ponto certo, que é isso, de inverter essa questão. Se você chegar só com conteúdo, fizer uma prova de conteúdo, ou mesmo uma conversa de conteúdo com as pessoas lá e as pessoas aqui, elas vão ser muito diferentes. Eu tenho trabalhado com muitos professores em contextos diferentes aqui e lá. Você vai ver isso aí que você está falando. Mas as diferenças. Mas eu quase não vejo mais, porque eu começo com eles como se eles fossem iguais e começo com eles a partir deles. E o que eu vejo no final é que os 2 grupos ou os vários grupos chegam exatamente no mesmo lugar. Exatamente no mesmo lugar mesmo. Então, essa maneira, porque você dá autonomia para a pessoa enquanto ela está vivendo aquilo. E essa autonomia que ela tem, faz toda a diferença com a aquisição, a consolidação e com a própria aquisição de conceitos que ela vai depois dominar. Então, só para te dar um exemplo, uma vez eu cheguei lá na UFOPA, que é uma outra universidade que é em Santarém, que é também lá no Pará, para fazer um curso que é o formato para professores, que é um pouco diferente desses, um outro formato para professores que eu faço, que tem mais conteúdo, justamente dessa maneira que você falou. O começo é igual, tem só uma coisa de um histórico inicial para estimular eles a pensarem naquele tema. Geralmente eu pego um tema que está lá no currículo que eu trabalho com o professor. E no final de tudo, depois que a gente já discutiu os resultados, aí eu faço uma aula de uns 40 minutos para aquele tema. Porque aí aquela aula serve para ele juntar o que ele fez, com aquele histórico, com o experimento que ele tinha, com a pergunta, com o resultado. E aí eu costuro aquilo numa aula pequena que vai pegar conceitos assim chave. Aí, isso eu ofereço isso em muitos lugares. Quando eu cheguei lá, na UFOPA, tinha lá os professores de várias cidades ribeirinhas ali do Amazonas. E tinha uma professora da própria UFOPA que estava lá assistindo. Eu comecei dizendo como é que é seu formato para eles começarem a fazer as perguntas. Ela interrompeu e disse: você não sabe onde você está? Você não vê que aqui eles não sabem pensar? Você não vê que aqui eles não pensam? Como é que você quer que eles façam a pergunta na frente deles? Aí eu falei: olha, você deixa que eu vim para cá, a gente está convidando, eu falei assim, agora você deixa eu chegar no fim, porque, na minha opinião, eu não concordo com o que você está dizendo e vamos ver onde eles vão chegar depois. E ela ficou lá assistindo, esperando o fracasso deles, né, no processo durante uma semana. E, no final, na sexta-feira, quando eles foram fazer as apresentações sobre as coisas, no começo, realmente, de uma hora lá, estava falando lá, né, que era um curso de transformação de energia, tinha fermentação, fotossíntese, respiração celular. Eles não sabiam realmente nem o que era ATP, nunca tinham ouvido falar em ATP na vida deles. No final, eles quiseram fazer apresentações sobre tudo que eles tinham feito e discutiram a cadeia respiratória, discutiram o transporte elétrico, discutiram uma porção de coisas ali, dentro do contexto do experimento que eles tinham feito para os alunos deles que eles iam aplicar,
aqui, eles estavam com certeza no mesmo nível de um professor que acaba aqui. Então, o que eu acho? Que além de você dar autonomia para ele ir com as pernas dele, quando você dá autonomia, você muda a noção dele de autoestima que ele tem. Porque essas pessoas têm a autoestima delas lá no chão, porque é óbvio, elas ouvem a professora dele, que trabalha com eles, dizem que eles não sabem nem pensar, então óbvio que a autoestima vai estar péssima. Se você trabalha ao contrário, se você diz, não, claro que você vai conseguir, você faz a pergunta, a sua pergunta é válida, qualquer pergunta é válida, e eles mudam completamente. Então, em uma semana eles chegam no mesmo lugar. Eu já fiz isso, sei lá, 20 vezes. Em uma semana eles chegam no mesmo lugar, aqui ou lá. Nenhuma diferença. Nunca teve diferença. Então, eu acho que é isso, mas eu acho que a chave para isso, a explicação que eu tenho, é o que você disse. Que eu acho que essa inversão das coisas muda muito, porque você põe a pessoa no papel ativo, porque todo mundo tem uma curiosidade dentro disso, todo mundo quer aprender. Agora, se você é obrigado a decorar uma coisa que não faz nenhum sentido para você, realmente você vai ter muitas diferenças de quem está mais habituado ou forçado a essa memorização do que não está. Só mais uma rapidinho. Porque quando você fala, eu acho que tem uma coisa muito bacana, né, indo além do que você já explicou, que eu acho que já deu conta, mas que é uma condição humana que está ligada ao aprendizado, né? E acho que isso vai muito contra o que a gente faz hoje em dia, não só no ensino fundamental, mas também na universidade, né? Não só pela inversão da ordem das coisas, mas pela subjetivação, de botar o sujeito no processo com o que ele tem, qualquer coisa que tem. Mas o que eu acho que, assim, queria te ouvir mais uma coisa, é porque eu acho que você tem uma aposta no sujeito, né? Seja ele esteja ele onde ele estiver, seja de que escolaridade ele for, e eu acho que essa aposta, assim, que o sujeito pode, é também um modo de ver o aprendizado. E me parece, não sei se eu estou certo, que o que você está apostando é que a gente tem dentro da gente, absorvido, apropriado, entrou, informado, cada autor vai usar um nome diferente, de alguma forma a vida, o mundo e, no caso, a ciência, que é que você está lidando. Então, se isso está dentro da gente, né, então a gente, de alguma forma, tem que entrar em contato com isso, com os apoios, claro, com o cenário que vai estar disponível, né, via internet. Então, assim, reforçar. Então, você acha que essa não é só o conteúdo, mas a capacidade que a pessoa tem de chegar lá está dentro dela. Isso tudo é um suporte anexo, é isso? Eu acho que isso é fundamental, está dentro. E que todo mundo tem isso, toda criança quer saber, né? A gente só vai sendo tolhido disso com essa, eu acho, com o ensino nesse formato atual, né? Isso faz uma maior diferença. Mas eu acho que nem necessariamente não é todo mundo que vai ser cientista, não é todo mundo que vai se interessar por ciência. Mas eu acho que se adequa alguma pessoa vai querer continuar isso, não é que está em todo mundo essa vocação para essa área, mas que todo mundo que está nessa área, escolheu seu professor de biologia, de ciências, por exemplo, que quer ver como isso tem os meios dentro de si para alcançar, né? Com o suporte. Acho que assim, solidificar conceitos você precisa, então você precisa mais de um lugar do que em outro. Mas também, quando você deu isso, vai ser muito mais fácil aquele aluno que não tem aquele conceito, mas o outro aqui também pode não ter, ou pode ter, mas aquele vai chegar junto com esse, mesmo que o caminho seja mais longo, porque ele vai usar é uma força muito grande isso que está dentro da pessoa. Isso está dizendo, acho que isso é uma força muito grande, acho que isso leva a qualquer lugar. Mas você tem que dar outras coisas junto e a pessoa tem que querer também, porque pode ser que ela não tenha vocação para aquilo, não queira saber de biologia, tudo bem, não é todo mundo que vai querer, né? Mas o problema é que os que quiseram alguma vez, eles não estão conseguindo, esses professores, muitos não estão conseguindo exercer aquilo que no fundo atraiu eles em algum momento, né? Então eu acho que isso é uma pena, porque eles ficam frustrados, como muito professor é frustrado. Não vou perguntar, mas não é muito interessante, senão eu vou ficar pegando saco. Alguém tem mais uma pergunta, um comentário? Senão acho que a gente já me 13. André, muito obrigada. Viu? Obrigada a você.